Vamos receber agora para falar sobre o projeto Elevar Grau de Maturidade de Gestão a ser orientada por dados. Painéis digitais. Vamos receber José Carlos da Silva, assessor especial de Planejamento Estratégico, Governança e Gestão, Diretoria-Geral Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Seja bem-vindo, doutor. Pessoal, boa tarde. Como ele me apresentou, eu trabalho na área de Planejamento Estratégico, Governança e Gestão do TRE do Estado de Goiás. Eu pediria uma atenção dos senhores por 1 minuto e 20, que é esse pitch que nós fizemos a respeito do projeto, e depois eu vou mostrar o projeto já em funcionamento. Esse pitch, como eu disse, é apenas de 1 minuto e 20, mas ele resume bem o que é o projeto. Por isso, eu pediria a atenção dos senhores. Muito bem. Assistindo às apresentações, pelo menos uma parte delas, eu vejo que converge, né, uma com a outra em relação a dados. Eu faço questão de comentar com os senhores como foi que esse projeto nasceu e depois entrar no detalhe técnico dele, se for o caso, e também a apresentação dos próprios painéis já em funcionamento na Justiça Eleitoral de Goiás. O diretor-geral do TRE de Goiás, Dr. Wilson Gamboge, eu trabalho diretamente com ele, e ele disse assim para mim: Zé Carlos, dá uma chegada aqui, por favor. Ele falou: olha, eu estou como diretor-geral, ele é do quadro, ele já foi diretor, inclusive, do Tribunal de Justiça, e chegaram algumas diárias para eu assinar. E eu já assinei várias diárias. E eu não sei se tem saldo para poder autorizar essas diárias. Ele ligou para o secretário de Administração e Orçamento, que ligou para um coordenador, que ligou para um chefe de sessão devolver para falar não é comigo, para devolver para o secretário para falar não é com a nossa secretaria. Com quem que é? É com a SGP. Passa para a SGP, que passa para o coordenador, que passa para o chefe de sessão, para dizer assim, é aqui, só que quem cuida disso está de férias. E o substituto? Não me passou nada. Bom, então, isso aqui é um projeto que ele foi voltado para esse aspecto de gestão. E o Wilson, nessa data, quem conhece ele, é uma pessoa de uma espiritualidade muito elevada, e ele simplesmente disse assim para mim, colocou a mão sobre o meu ombro, eu estava substituindo uma colega no cargo. Me surpreenda. Só isso. E aquilo queimou para mim, né? Falei, pô, me surpreenda? Como assim me surpreenda? E eu perdi algumas noites estudando o que a gente podia fazer para poder fornecer esses dados para o nosso diretor-geral. E a solução surgiu como BI, Business Intelligence. Todas as instituições produzem dados nos seus sistemas estruturantes, todas, sem exceção, seja ela privada ou pública. Acontece que esses dados não são dados amigáveis, eles não são dados, né, como se diz, com facilidade. Imagine um juiz lá na Justiça Eleitoral tomando posse, ele falar assim, eu queria saber
quantos processos estão vinculados à minha unidade judiciária. A gente virar para ele, espera aí que eu vou ensinar o senhor a mexer no PJE. E o que é pior, procurar um PJE, que, como a gente sabe, tem as estatísticas, mas não possui um lado amigável desse projeto. Então, da parte de orçamento, nosso primeiro grande projeto foi exatamente a parte de orçamento. E nós começamos a desenvolver esses painéis com papéis bem definidos. Eu, batendo um papo com o André, me fascinou muito a apresentação dele. Nós temos um engenheiro de dados, que é tudo que o André apresentou aqui. O engenheiro de dados, ele prepara esses dados, coloca num data warehouse, num data mart, né, para depois serem explorados para o BI. Nós temos os desenvolvedores de painéis, né, que são as pessoas que trabalham desenvolvendo esses painéis. Deixando bem claro que esses painéis são desenvolvidos com experiência de usuário, ou seja, a pessoa clica, quer clicar mais, a experiência de interface, que é a facilidade para poder obter esses dados, né, e também desenvolvido, me chamou muita atenção, nos 3 níveis de gestão. O nível estratégico, que é a alta administração, o nível tático, que é a gestão intermediária, e o nível operacional, que é quem executa isso. A partir disso, nós começamos a criar uma cultura de gestão com dados. E, com o tempo, a gente foi aprimorando, esses painéis não passam uma semana sem ter uma novidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algo que está público, tá? Publicidade, como se diz, é a regra. Isso aqui é só para mostrar para vocês como experiência de usuário. Você digita o nome, ele chama aqui, eu posso favoritar esse painel. Favoritei, toda vez que eu abrir, ele vai aparecer aí para mim, eu não preciso ficar procurando ele mais. Eu clico aqui em gestão orçamentária e financeira, que foi o primeiro painel, vou fazer só um apanhado rápido dele, depois eu faço questão de demonstrar alguns outros. Eu tenho aqui a gestão orçamentária financeira do TRE do Estado de Goiás. E quando nós fizemos esse painel, nós nem buscamos a nossa área de gestão orçamentária, pegamos os dados no Tesouro Gerencial. Então, quando eu clico aqui nas despesas discricionárias, aliás, se eu parar o mouse aqui em cima, ele já vai me dar algumas coisas na caixa de diálogo. Dotação atualizada, o que está liquidado, o que está de crédito disponível, o que está saldo comprometido e assim sucessivamente. Claro que aí possui algumas linguagens, né, técnicas, vamos falar assim. E o que é interessante? O gestor chega para trabalhar de manhã, está aqui atualizado todos os painéis automaticamente. E eles são também, né, acompanhados de forma automática. Então, os senhores estão aí de frente à gestão orçamentária financeira do TRE do Estado de Goiás. Zé Carlos, você está mostrando dinheiro. Gente, dinheiro público. A gente consegue pegar o orçamento de qualquer ente público. A publicidade é a regra. É a regra, né? Então, observem bem, eu tenho aqui a dotação atualizada, crédito disponível, se eu quiser detalhamento disso aqui, que isso aqui comporta uma linguagem técnica para o plano interno, as tão chamadas diárias, basta eu colocar isso aqui em ordem alfabética, eu tenho aqui, ó, cadê? Letra D, diárias, olha lá, ó, diárias para membros, diária para substituição, diária de ajuda de custo. O diretor não precisa mais ligar para ninguém. Isso aqui é retirado do Tesouro Gerencial. E, é claro, quando eu entro em restos a pagar, e assim sucessivamente. Tá? A gente navega como e quando quer. E eu faço questão, quando eu entro na parte de execução, observe os senhores aqui, ó, eu tenho absolutamente todos os empenhos emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no ano de 2023. E se eu parar o mouse aqui em cima, olha, ele me traz todas as informações. Quem que é o fiscal, o que é serviço de consultivo patrimonial, número do processo que emitiu nota de empenho, eu tenho absolutamente todos os dados. Deixando bem claro que nós temos o engenheiro de dados, nós temos o desenvolvedor de painéis e nós temos o analista de negócio, que é aquele que conhece as regras do negócio. Então, a gente desenvolve um painel, chega para uma pessoa, igual quando nós tivemos lá no Pará. A Érica, que é a gestora, falou, Zé Carlos, eu queria um painel de gestão orçamentária. Eu disse para ela, por favor, desenhe para mim num papel de pão. Como que você quer? E ela desenhou. Quero que tenha um gráfico, que é um acelerador, parecendo um velocímetro, né? Falei, manda para a gente. A gente fez esse painel, implantou para ela exatamente como ela quis. Ficou para ser discutido lá a cor. E é um projeto que eu faço questão de dizer para vocês, são 22 tribunais já implantados nesse projeto, inclusive o próprio TSE. Então,
Eu tenho aqui, como eu disse, detalhado, né, a parte de execução descentralizada. E aqui, só voltando para vocês aqui no início, aqui eu tenho algo aqui, observem bem, está escrito ali, acesso restrito. Por que que a gente coloca isso aqui como acesso restrito? Olha lá, isso aqui tem uma senha, né? A gente coloca isso aqui como acesso restrito, que a gente tem a posição de todos os tribunais do país, todos os tribunais regionais eleitorais do país. Então, quando a gente diz que a gente está bem, é bem comparado com quem? Tá? Então, por exemplo, eu tenho um colega aqui do Rio Grande do Sul. Eu posso verificar o orçamento dele, como é que está o empenho, como é que está a liquidação, como é que está o índice de pagamento total. E o que é interessante, quando eu fiz esse painel, a gente ganha alguns amigos trazendo transparência, dá para vocês imaginarem, né, que a gente ganha amigos. Então, a parte de orçamento nossa disse assim, não, nós estamos muito bem, nós somos um dos melhores tribunais. E a gente criou um histórico aqui bacana, quando foi lá em 2018, que nós iniciamos o projeto em 2019, vamos procurar o Estado de Goiás? Vamos. Olha lá que bonito que está o Estado de Goiás. Só o último. E disseram para a gente que estava tudo bem. Mas agora, eu gostaria até de me dirigir, com todo respeito, a... Tem uma desembargadora aqui do TJ, não tem? Já trabalhou na Justiça Eleitoral? Ainda não? Tem alguém aqui, algum magistrado da Justiça Eleitoral? Mas vamos lá. É desembargadora do TJ? Sim. Então, vamos lá. Olha o que nós temos aqui, algo que é muito conhecido no ramo do judiciário. Indicadores do Prêmio CNJ. Indicadores do Prêmio CNJ. Então, vou pegar aqui, por exemplo, as metas nacionais, que é o que está correndo até 31/12/2024. Então, imagine que você seja um juiz que tomou posse numa zona eleitoral. Primeiro, nossa meta está cumprida. Está cumprida, e se eu clicar aqui, o primeiro grau cumpriu em 113, e o segundo grau ainda não, em 83,76. E olha o lado interessante disso aqui. A meta está cumprida, isso aqui é o risco, esse risco aqui é a média. Observem que nem todo mundo conseguiu os índices. Cumpriu porque os outros cumpriram. Então, olha que interessante. Vou pegar essa zona eleitoral Paraúna, que recentemente a gente ligou para eles lá com o maior carinho, né? Estava faltando 43 processos para julgar, eu coloco aqui, eu mostro aqui para vocês, e a gente entrou em contato com o chefe de cartório e disse para ele, amigo, tudo bem, tudo bem. Eu estou ligando para você para saber se está tudo bem aí. Olha por quê? Janeiro não julgou nenhum processo, fevereiro nenhum, março nenhum, abril nenhum, maio ele julgou 3, junho ele julgou 1, julho nada, agosto nada, setembro nada. Quando nós ligamos, como diz o nosso diretor-geral, quando o burro é bom, você só bate na carroça. E aconteceu também no segundo grau, quando nós demonstramos isso aqui para os magistrados de segundo grau, eles simplesmente olharam o estoque e se ajustou sozinho. É impossível melhorar algo que não se mede. Os senhores concordam com isso? É impossível. Por isso, a proposta desse projeto é uma gestão orientada por dados. Então, observem bem, quando a gente diz que ele tem que julgar 19, olha que ponto chega o projeto. Mostra para ele quais são os números e que tipo de classe processual. Só se a gente chegar lá e julgar para ele, porque daí está indicando qual processo que ele precisa julgar. Isso de todas as metas e de todos os indicadores. Agora, Zé Carlos, eu não quero saber de meta, como já disseram para mim lá. Não quero saber de meta, não. Eu quero saber o seguinte, se eu julgar todos os processos meus, eu cumpro minhas metas? Eu respondi, se você julgar todos os processos, preferencialmente os antigos, cumpre sim. Então, observem bem nosso segundo grau. Nosso segundo grau. Atualizado aqui hoje, às 16h32. Olha lá. Estoque do segundo grau, já vou finalizar aqui. Metas do CNJ eu coloco sim, está todos os processos lá. Situação eu coloco aqui pendente sem julgamento. Nós temos um segundo grau com 439 processos de estoque, dos quais 200, deixa eu ver o número aqui pertinho, 286, 328 processos são prestações de contas. Ou seja, o segundo grau nunca esteve tão enxuto. E é claro que isso aqui é uma visão estratégica. Caso eu queira o detalhamento disso aqui, eu não só trago o número do processo, como eu trago aqui a última movimentação que ele recebeu.
Recebi dos autos pela assessoria de exame de contas eleitorais. E, para finalizar aqui, uma última... O Conselho Nacional de Justiça lançou uma meta agora, que é assim, eu quero todos os processos atuados até 2017, julgados. Então, eu tenho aqui um histórico da composição. Tem processo aqui de 2014. Eu dou um clique nele aqui, ó, um clique. Indicou para mim quais são os processos que estão pendentes desde 2014. E, claro, todos esses dados não poderiam ser diferentes de maneira nenhuma, né? A gente pode ter na palma da mão, né? Na palma da mão. E é claro, então, aqui, eu tenho não só uma informação, como eu tenho um diagnóstico do tribunal. Se eu quiser saber de auditoria, de pessoal, se eu quiser saber de data warehouse, se está tudo ok, de Infodip, de Elo, de estatística, de gestão orçamentária financeira, de gestão de pessoal, absolutamente todo o tribunal na palma da mão. Basta conexão na internet. O gestor pode estar de férias nas Bahamas e conseguir fazer toda a gestão dele de uma forma cirúrgica. Então é isso, o tempo está esgotado, a Cidinha já me mostrou uma placa ali para mim, né? Então está ok, Cidinha, tá? Acabou, está acabado. Muito obrigado, viu, senhores? Obrigado, doutor. Muito obrigado.